Eles comandavam exércitos, cavalgavam pelas estepes como senhores da guerra e carregavam um nome temido até pelos próprios cães. Mas quem eram, afinal, os Tarkans? No vídeo de hoje do Espada e História, você vai conhecer uma casta de guerreiros quase esquecida, mas que teve o poder de mudar o destino de impérios inteiros. Eles não eram apenas soldados, eram nobres guerreiros, líderes com privilégios que ultrapassavam até mesmo a lei dos reis. Prepare-se para descobrir a história dos Tarkans, os comandantes supremos das estepes turco-mongóis. Para entender os Tarkans, é preciso viajar até as vastas estepes da Ásia Central, um território dominado por povos nômades, cavaleiros exímios e impérios que surgiam e desapareciam como tempestades de areia. O termo Tarkan surgiu entre os povos túrquicos e mongóis, sendo usado para designar uma figura de altíssima autoridade militar e política. Mais do que um título, Tarkan era uma distinção conferida a generais, líderes de clãs e nobres guerreiros que se destacavam em batalha e lealdade ao Khan. Durante a ascensão dos impérios Göktürk, Uigur e mais tarde do Império Mongol sob Gengis Khan, o título de Tarkan era reservado a homens de extrema confiança. Em alguns casos, o Tarkan tinha poder até para contrariar o próprio soberano, uma autoridade rara no mundo medieval. Esses líderes ajudaram a expandir territórios, administrar tribos e organizar campanhas de conquista. Estavam presentes nas decisões mais importantes, inclusive em conselhos de guerra, onde a palavra de um Tarkan podia significar vitória ou ruína. Diferente de muitas tropas organizadas por recrutamento forçado ou linhagem nobre, os Tarkans surgiam a partir do mérito, da bravura e da lealdade. Nas sociedades nômades túrquicas e mongóis, o respeito era conquistado a cavalo e com espada em punho. Desde jovens, os homens dessas tribos eram moldados em um ambiente de guerra e sobrevivência. Aprendiam a cavalgar antes mesmo de caminhar direito, manejavam arcos recurvos com precisão letal e viviam sob um rígido código de honra tribal. Aos poucos, aqueles que se destacavam em batalhas, que lideravam com sabedoria e protegiam seu povo com coragem, eram agraciados com o título de Tarkan. Não havia escola ou academia militar. A estepe era seu campo de treinamento e a guerra seu teste final. Ser um Tarkan significava estar no topo da hierarquia militar e social. Recebiam privilégios como terras, tributos e autonomia de comando, mas também carregavam o peso de representar o Khagan ou Khan diante de inimigos e aliados. Viviam em acampamentos móveis, acompanhando as movimentações do exército ou da tribo. Eram respeitados por guerreiros e temidos por adversários, mas sempre submetidos à instabilidade da política tribal. Num dia, um Tarkan podia liderar 1000 homens, no outro cair em desgraça por um erro de julgamento. Os Tarkans eram mestres do combate em movimento. Crescidos na vastidão das estepes, dominavam o campo de batalha com velocidade, precisão e uma adaptação quase instintiva ao terreno. Sua principal arma? O arco recurvo composto feito de madeira, chifre e tendões, capaz de disparar flechas a longas distâncias com força letal, mesmo em plena cavalgada. Montados em cavalos ágeis e resistentes, os Tarkans eram símbolos da guerra de movimento. A técnica que dominavam era conhecida como Partian Shot. Fingiam recuar e, enquanto cavalgavam de costas, viravam-se para atirar nos perseguidores com precisão cirúrgica. Além do arco, portavam sabres curvos, como o Kilish ou cimitar, perfeitos para cortes rápidos durante investidas. Muitos também usavam lanças longas ou mangual, especialmente em batalhas corpo a corpo. As armaduras variavam. Alguns Tarkans usavam couraças de lamelas, feitas de placas metálicas sobrepostas, que ofereciam proteção sem comprometer a mobilidade. Outros preferiam peles espessas e reforços de couro, priorizando a velocidade. Suas táticas envolviam ataques relâmpago,
cercos com mobilidade, fintas psicológicas e emboscadas em campo aberto. Eles não venciam pela força bruta, mas pelo domínio da arte da guerra em velocidade. Visualmente, um exército liderado por um Tarkhan era um espetáculo. Centenas de cavaleiros movendo-se em uníssono, arqueiros disparando enquanto galopavam, o brilho das lâminas curvadas sob o sol e as bandeiras esvoaçando ao vento da estepe. Era o caos coreografado da guerra nômade. Os Tarkans não eram apenas líderes, eram lendas forjadas em batalhas épicas que moldaram o destino de impérios. Um dos momentos mais marcantes foi durante as guerras Göktürks contra a dinastia Tang na China do século VII. Os Tarkans lideraram emboscadas brutais contra exércitos muito maiores, atacando como fantasmas das estepes. Com táticas de recuo e avanço, conseguiram atrasar o avanço chinês por anos, mesmo sendo minoria. Outro exemplo veio na expansão dos impérios turcômanos e mongóis, onde o título de Tarkan foi concedido a generais de confiança. Durante a campanha de Genghis Khan, os Tarkans estavam na linha de frente das batalhas mais ousadas, como o cerco a Nishapur ou as emboscadas nas montanhas do Irã. Eles conduziam cavaleiros por terrenos inóspitos, rompendo muralhas e espalhando terror antes mesmo do inimigo entender o que estava acontecendo. No mundo islâmico, especialmente sob o Império Seljúcida e os Timúridas, os Tarkans foram responsáveis por vitórias emblemáticas como na Batalha de Manzikert, 1071, quando os turcos derrotaram o poderoso Império Bizantino. Embora o termo Tarkan nem sempre fosse registrado formalmente, os comandantes que lideraram as alas móveis do exército carregavam o mesmo espírito, velocidade, precisão e comando absoluto. Mas sua presença não era feita apenas de vitórias. Em muitas ocasiões, os Tarkans foram traídos por alianças políticas frágeis ou cercados por inimigos que aprenderam suas táticas. Ainda assim, seu impacto no campo de batalha ficou marcado como sinônimo de comando inteligente e devastador. Onde havia poeira levantada por cavalos e flechas cortando o céu, havia um Tarkan guiando a fúria das estepes rumo à vitória. Ao falar dos Tarkans é fácil cair em exageros ou interpretações românticas, afinal, títulos antigos e guerreiros das estepes sempre carregam um ar de mistério e lenda. Mas o que é verdade? E o que é mito? Mito 1. Todos os Tarkans eram guerreiros ferozes. Na realidade, o título de Tarkan não era exclusivo de combatentes. Muitos eram líderes militares, sim, mas também existiram Tarkans responsáveis por diplomacia, logística e até governança regional. O termo indicava prestígio e confiança do governante, mais do que necessariamente habilidade em combate. Mito 2. O título era exclusivo dos mongóis. Na verdade, o título Tarkan surgiu muito antes dos mongóis, entre povos túrquicos das estepes como os Göktürks. Genghis Khan apenas adotou e popularizou o termo mais tarde. Ele o usava para premiar lealdade e conceder privilégios como imunidade fiscal e até o direito de desobedecer certas ordens sem punição. Mito 3. Tarkans eram uma casta hereditária. Falso. O título de Tarkan era, na maioria das vezes, concedido por mérito ou por decisões políticas, e nem sempre passava de pai para filho. Era uma honra conquistada e podia ser perdida. Mito 4. Os Tarkans eram invencíveis. Como todo mito militar, a ideia de invencibilidade surgiu mais pelo impacto psicológico que causavam do que por estatísticas reais. Embora tenham vencido inúmeras batalhas, também sofreram derrotas pesadas e traições internas que custaram caro aos impérios que serviam. Essas verdades mostram que os Tarkans foram mais do que guerreiros. Eram peças-chave de estratégias imperiais moldando territórios e destinos com espada, astúcia e política. O tempo passou e com ele os Tarkans deixaram de existir como classe ativa, mas o seu legado permaneceu. À medida que os impérios das estepes se fragmentavam, o título de Tarkan foi perdendo poder político e militar.
Com o avanço de impérios mais centralizados e com burocracias mais rígidas, como o Império Qing e os Estados Russos, os títulos tradicionais das tribos túrquico-mongóis foram sendo abandonados ou absorvidos com outros significados. Mesmo assim, o nome Tarkan ainda ecoa nos anais da história como sinônimo de liderança, respeito e prestígio nas estepes. Eles foram os primeiros generais de impérios nômades, os administradores de cidades conquistadas e os escudos de confiança dos maiores clãs da história. Em muitas regiões da Ásia Central, o termo ainda sobrevive na tradição oral, em canções, lendas e até sobrenomes, como uma lembrança ancestral do tempo em que os cavaleiros das estepes dominavam o mundo com astúcia, velocidade e poder. Os Tarkans podem ter desaparecido das guerras, mas sua influência ainda cavalga pelos campos da história. Eles não tinham castelos, armaduras reluzentes ou grandes muralhas, mas tinham cavalos velozes, táticas letais e um instinto de guerra forjado nas vastas estepes da Ásia. Os Tarkans foram a ponta de lança dos maiores conquistadores do Oriente, e até hoje são lembrados como símbolos de prestígio e autoridade entre os povos nômades. E aí, o que você achou da história dos Tarkans? Eles foram apenas generais leais ou verdadeiros reis sem coroa? Deixa sua opinião nos comentários e já aproveita para se inscrever no Espada História, o canal que transforma o passado em aventura. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like e compartilha com quem também é apaixonado por guerreiros lendários. E claro, já diz aí, qual tropa você quer ver no próximo episódio? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!